Boa noite a todos. Hoje a gente vai continuar nossa aula, né? Na aula passada a gente trabalhou um pouquinho sobre as metodologias ativas, o que são e como trabalhar essas metodologias ativas. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante até para a próxima atividade de vocês, que é sobre sequências didáticas, planejamento no ensino de ciências. Quais os objetivos da nossa aula de hoje? É compreender os fundamentos do planejamento educacional e da elaboração de sequências didáticas para o ensino de ciências para o ensino fundamental, que visa a construção de práticas pedagógicas contextualizadas, investigativas, que são alinhadas às competências e habilidades que são previstas pelas BNCC, que é a base curricular comum, né, nacional. Dentre os objetivos específicos da nossa aula, é compreender a importância do planejamento do ensino de ciências, identificar os elementos essenciais para o que compõe uma sequência didática, relacionar o planejamento e a BNCC, e elaborar uma sequência didática para o ensino fundamental, refletir sobre o papel do professor dentro dessa elaboração dessa sequência didática, né? Como é que ele entra como um mediador nesse processo de aprendizagem. Então, para começar essa aula, eu vou começar com uma questão norteadora. Como planejar aulas de ensino de ciências promove uma aprendizagem significativa e o desenvolvimento do pensamento científico dos nossos educandos. Então, vocês, como futuros professores de ciências, né, do ensino fundamental, será que o planejamento dessas aulas de ciências, elas trazem uma aprendizagem significativa? Como é que esse planejamento vai efetivar esse processo de ensino-aprendizagem e desenvolver um pensamento científico nos seus educandos? E, para começar essa aula, a gente tem que pensar o que é o planejamento, né? O que é o planejar, o ato de planejar? Dentro da pedagogia no ensino de ciências, né, o processo de planejamento, né, é um processo que ele prioriza um passo a passo, né, do que o professor vai fazer dentro da sua prática pedagógica, né. É uma ação pedagógica, é um processo em que ocorre uma organização das suas metodologias, sua teoria atrelada à teoria e prática, né? Dentro desse planejamento, o professor ele tem que fazer as definições dos objetivos, o que é que eu quero dentro dessa aula, né? Eu vou planejar o que é que meus alunos devem aprender dentro dessa aula. Que conteúdos eu vou trabalhar dentro da minha aula? Como será a minha metodologia? Eu vou trabalhar assunto tal, como será minha metodologia? Essa metodologia será uma metodologia ativa, participativa, aula expositiva, vai ser uma aula contextualizada, aula de campo, então, quais os recursos que o professor vai utilizar? Data show, quadro branco, celulares, uma aula mais dinâmica, vai precisar de transporte, vai ser uma aula de campo, e o professor também tem que pautar também como é que eu vou avaliar o meu aluno. Lembrando que dentro desse processo de ensino-aprendizagem, o processo é muito importante, processo de construção do conhecimento. Não é apenas avaliar em uma avaliação final, a parte quantitativa. Esse processo, ele é fundamental porque o aluno ele vai demonstrar de
diversas formas, como é que ele aprende, né? Como é que ele está conseguindo entender o conteúdo. A gente sabe que há vários tipos de formas de aprendizagem, né? E várias dificuldades que nossos alunos encontram em aprender determinados conteúdos. Então, o professor avaliar durante o processo é fundamental. Por isso que os mecanismos de avaliação quantitativa e qualitativa, eles têm que estarem sempre aliados um ao outro para complementar o outro. Apenas a avaliação quantitativa, ela não transmite uma seguridade para efetivar um processo de ensino-aprendizagem, verificar se seu aluno aprendeu ou não. O instrumento, e a gente vai, o seria esse instrumento? Será que esse instrumento do planejamento, né, ele vem para garantir que o professor ele entenda que se essa aprendizagem ela foi significativa ou não. Então, assim, o planejar é o ato de transformar suas intenções em ações. Então, é planejar como é que eu quero que minha aula ela aconteça, dando caminhos para ela, né? Como é que eu vou. Porque se o professor ele for para uma aula sem planejar, essa aula não tem êxito, né, no seu final. Então, esse processo de planejamento, ele é fundamental para qualquer área do conhecimento e para qualquer disciplina, né? O ato de planejar. Então, qual a importância desse planejamento no ensino de ciência? O planejamento, ele permite organizar as ações pedagógicas. Como será essas ações pedagógicas dentro desse processo, né? Então, continuando aqui, boa noite. Já tinha começado a aula para deixar gravada aqui para vocês, falando sobre a importância do planejamento na aula no ensino de ciência. Então, qual é a importância de se planejar, do planejamento no ensino de ciências, né? Então, o planejamento ele faz como é que você vai querer articular a teoria com a prática, né? Você vai mostrar como é que você vai tratar o conteúdo em que o aluno ele vai vivenciar na prática dele, no seu cotidiano dele, durante a sua aula. Até relacionar com o cotidiano, com o dia a dia do seu aluno, né? Dentro desse planejamento, é importante estar sempre articulando com a BNCC e os PCNs também, né, os parâmetros curriculares nacionais e com a base nacional comum, né, que é a BNCC. Outra coisa importante e crucial dentro do ensino de ciência é a contextualização, para tornar esse conhecimento significativo, como Ausubel sempre menciona, né, o conhecimento ele tem que ser da significativo para o seu educando. Como é que o aluno ele vai compreender um conteúdo a partir do momento que ele não faz relação com os seus, seus subsensores, que os conhecimentos prévios. Então, o professor tem que ancorar nos subsensores que os alunos têm, no seu conhecimento prévio e com o seu cotidiano, para que esse conhecimento ele se torne significativo. E também, dentro do planejamento, é importante tornar esse conhecimento, favorecer
a alfabetização científica. E o que seria essa alfabetização científica? A gente aprendeu na aula passada, que é o processo de lidar com contextos de, de de coisas científicas de forma no seu cotidiano, né? Entender aquela linguagem no seu cotidiano e aprender a aplicar no seu dia a dia os conceitos científicos, né? Aprender a ler uma bula de remédio, que é fundamental, que as pessoas não leem, né? E entender um rótulo no supermercado, uma notícia, o que é um fenômeno natural, o que é o efeito estufa. Então, assim, muito se fala, mas muito não se tem conhecimento do que é um efeito estufa, né? Então, essa alfabetização científica é crucial para a gente conviver em sociedade e formar cidadãos ativos, né, e participativos nas tomadas de decisões do mundo moderno, principalmente, né? Promover o protagonismo estudantil. Como assim? Fazer com que o aluno ele seja responsável pela construção do seu conhecimento. O professor, nesse momento, ele é o quê? Ele é o mediador desse conhecimento, para que esse aluno, ele venha a construir seu conhecimento e ele seja responsável nesse processo também de ensino-aprendizagem. E o que seria uma sequência didática, né? Dentro do planejamento, a gente vai entrar no que seria uma sequência didática. Segundo Zabala, né, é um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas, que são articuladas para a realização de determinados objetivos educacionais. O que é importante nessa sequência didática, né? Ela, ela possui início, o desenvolvimento e a conclusão. E dentro dela também, ela tem organizada o processo de ensino-aprendizagem, como é que vai ser construída esse processo de ensino-aprendizagem. E outra coisa importante da sequência didática é que ela favorece a construção progressiva. Como eu disse para vocês, dentro do planejamento, a gente tem que planejar o que como o meu aluno será avaliado. E apenas avaliar no produto final, no final do percurso, não torna esse aprendizado significativo, importante, né? É o processo, desde da pergunta geradora até a final, o aluno tem que ser avaliado. Então, o processo de construção desse conhecimento, ele é crucial para a gente verificar se o aluno, ele aprendeu ou não determinado conteúdo. Então, não é apenas a avaliação final que vai determinar se meu aluno ele entendeu ou não o conteúdo, se ele aprendeu ou não, mas todo o processo. Dentro dessa sequência didática, ela possibilita, né, avaliar continuamente a aprendizagem. Então, como eu disse, é um processo, né? Então, o professor ele consegue, em todas as etapas dessa aplicação dessa sequência didática, verificar se seu aluno ele está se desenvolvendo, como ele está desenvolvendo, se ele tem alguma dificuldade, como é que o professor ele pode mediar, ele pode auxiliar para que esse conhecimento ele possa ser efetivado. E quais são os elementos cruciais de uma sequência didática, né? Temos aqui a sequência de elementos, né, de uma sequência didática. Primeiro, nós temos o tema, os objetivos. O que é que eu quero dentro da minha sequência didática? Quais conteúdos serão trabalhados? A metodologia. Que metodologias? Vai ser só um tipo de metodologia? Eu posso aplicar várias metodologias? Quais são os recursos didáticos que eu vou utilizar dentro do meu processo de ensino-aprendizagem? Qual é a forma de avaliação e as referências didáticas que a gente vai utilizar para construir essa sequência didática? Aqui são
esquemazinho de como é essa sequência didática. Primeiro, o professor, ele tem que sempre partir do que o meu aluno já sabe, fazer um diagnóstico prévio, né? Porque não adianta a gente partir de algo que o aluno ele não tenha aporte teórico não, aporte de conhecimento, os seus subsensores, seus conhecimentos prévios. Então, assim, primeiro o professor ele tem que identificar o que meu aluno já sabe. E a partir daí ele vem com uma problematização, que daí ele vai aguçar a curiosidade do seu aluno, né? Será que é importante esse processo de problematização? Como é que eu vou tentar atrair meu aluno para minha para a aula, né? Então a gente tem que fazer esse diagnóstico para a partir do diagnóstico a gente despertar um problema, fazer com que ele mesmo se questione, né? O porquê da importância de aprender determinado conteúdo. E a outra etapa, dentro dessa sequência didática, nós temos o desenvolvimento, né? Que é a investigação entre a construção do conhecimento. Então, é a construção do conhecimento, né? É, deixa eu permitir aqui o colega entrar. Como serão essas etapas, né? Dessa investigação? O professor, ele vai, dentro do planejamento, ele vai ver como é que eu vou investigar esses mecanismos para, a partir dessa investigação, o aluno chegar no desenvolvimento do seu conhecimento, né? A construção do seu conhecimento. Para isso, também é importante fazer uma sistematização dos conteúdos, né? Para que o aluno ele venha compreender cada um desses conceitos a partir dessa sistematização, criar escala, um sistema, né? E a parte da verificação da aprendizagem. Como é que eu vou avaliar o meu aluno nesse processo, nessa sequência didática? Então, outro aspecto importante é a gente pautar o meu planejamento numa base nacional comum, a BNCC. É importante, boa noite, Rosenberg. É importante que eu já tinha começado a aula, viu, Rosenberg, estou trabalhando hoje com planejamento e sequências didáticas para o ensino de ciências. O planejamento, ele deve, dentro de tudo que ele deve considerar as competências gerais da BNCC. Quais são essas competências para o ensino de ciências, né, da natureza? Lembrando também que é importante a gente estar atrelando também as PCNs, né, os parâmetros curriculares nacionais, que a gente já trabalhou nas aulas anteriores. Quais são essas competências gerais da BNCC? Quais são as competências específicas das ciências da natureza? Quais são as habilidades previstas para cada ano do ensino fundamental? O professor tem que ver qual é a disciplina, qual o conteúdo, qual a turma e qual a série, que a partir daí ele vai, pela BNCC, pelos PCNs, ele vai ter as suas habilidades e competências já mencionadas nesses dois documentos. E qual é o contexto? É importante que o professor ele sempre paute seu planejamento, sua sequência didática, sempre
contexto em que o seu alunado está inserido, no sociocultural e também no socioeconômico, né? Quais será que meu aluno ele tem condições econômicas para desenvolver tal recursos que eu vou pedir dentro da sequência na sequência didática? Eu vou pedir materiais, por exemplo, que o aluno traga alguns materiais que ele não tem condições de trazer para a escola. Então, assim, a gente tem, e também na hora de desenvolver a atividade, o professor ele tem que ver a realidade sociocultural que o aluno está inserido. Ele é aluno de uma periferia, ele mora na zona rural, ele mora na zona urbana, então valorizar esses aspectos socioculturais desses alunos. E também pautar numa aprendizagem que ele traga significado para a sua vida. Para que eu vou aprender a fotossíntese sobre aquecimento global? Se eu não estou relacionando a importância para o meu contexto, o que eu vou impactar na sociedade? Será que eu faço parte do meio ambiente? Será que minha ação vai gerar uma reação? Então, trazer isso torna esse conhecimento significativo, para que essa aprendizagem ele leve para seu dia a dia, para o seu cotidiano, que ele se torne participante, protagonista do seu conhecimento. Quais são as metodologias para o ensino de ciência? Lembrando, voltando para a questão das etapas de uma sequência didática, nós temos aqui esses tipos de metodologias, que é o ensino por investigação, aprendizagem baseadas em projetos, e nós temos as aprendizagem baseadas em problemas, sala de aula invertida, gamificação, rotação por estações e experimentação. São algumas das metodologias que a gente pode aplicar dentro das sequências didáticas. Ensino por investigação. O aluno, ele pode, no conteúdo, ele pode investigar e construir seu próprio conhecimento. E aprendizagem baseada em problemas. O professor, ele vem gerar problemas para que o aluno, ele possa resolver. Por exemplo, por que as plantas da cidade X não se desenvolvem igual porque lá se desenvolvem melhores. A problematização, os alunos eles vão ter que ter respostas para eles, né? Para a partir daí eles conseguirem construir conhecimento dele. Projetos, o professor pode implementar projetos dentro da sua sala, dentro da sua prática pedagógica, na sua sequência didática, criar salas de aula invertidas, levar os alunos para gamificação, gamificar essa prática, né? Hoje os alunos, eles estão bem ligados à gamificação, né? Então, como é que eu posso trabalhar gamificação dentro de uma sequência didática? Criar essas estratégias. Eu posso pegar um conteúdo e transformar em gamificação, gamificar esse conteúdo, trazer rotação por estações também é importante. Se o professor lembrando que antes de trazer qualquer uma dessas metodologias, o professor ele tem que se apropriar desse tipo de metodologia para depois ele aplicar em sala de aula. E nem todas dessas metodologias, ela pode ser eficaz em uma turma X e em outra turma não ser eficaz. Eu, por exemplo, eu trabalho sempre com problematização e investigação, que a partir da aprendizagem baseada em problemas, a gente vai o ensino por experimentação não, por investigação. Só que tem turmas que são apáticas, né? Falo apáticas porque eles não querem de jeito nenhum. Eles querem o tradicional, eles querem o livro didático, eles querem ficar copiando. Então, vai depender também
do seu alunado, como é que seu alunado ele absorve esse tipo de conhecimento. Então, é um desafio para o professor mesmo estar mediando conhecimento em vários tipos de sala, né, de aula, porque cada sala tem uma realidade diferente, né? Aqui, como eu disse para vocês, trouxe aqui uma estrutura de uma sequência didática. Aqui são os elementos fundamentais de uma sequência didática. Um momentinho, só permitir aqui um colega entrar. Então, nós temos os elementos, nós temos aqui o tema. O ano, que é a série, né, do aluno, os objetivos que eu quero com a minha sequência didática, que metodologia eu vou utilizar, que recursos eu vou utilizar e tipo de avaliação eu vou utilizar. Lembrando que aqui é uma sequência didática aqui é só, eu vou explicar cada um desses elementos, mas ela é bem mais complexa, não, ela é mais completa, né, que é só para o que coube para caber no slide, mesmo para explicar para vocês. O tema. Qual é o tema que irei trabalhar? Sistema digestório. O ano. Eu tenho que especificar, porque o que série eu vou trabalhar, né? Oitavo ano. Para me trabalhar o sistema digestivo com sexto ano, então, quinto ano, eu vou ter metodologias diferentes, né? Que o nível de desenvolvimento e aprendizagem é diferente de um aluno que está na sexta série, no sexto ano, para o que está no quinto ano. E lembrando que esses conteúdos, eles podem ser tratados em qualquer etapa do ensino fundamental. O sistema digestório. Então, quais os objetivos dentro dessa aula, né? Compreender a função dos órgãos do sistema digestório. Dizer qual é a importância para o aluno, né? Só é para ele compreender qual é a relação que tem com o seu dia a dia, o que é que ele, para que é importante entender como é que funciona esse sistema de história. Será que tem alguma importância ou é apenas para ele aprender o conteúdo? Então, o professor, dentro desses objetivos, deve pensar em interligar sempre com que torne o conhecimento significativo para o meu aluno, né? Não é apenas transmitir a função desse órgão, né? Mas sim qual é a relação que eu tenho de cuidar desses órgãos, como eu posso cuidar desses órgãos, né? Como será essa aula, né? Que metodologia eu posso utilizar? Aqui eu trouxe uma aula investigativa, mas ele poderia fazer uma aula expositiva, poderia fazer uma aula no laboratório de anatomia, o professor poderia fazer uma gamificação, trabalhar com a questão audiovisual com os alunos, né? E recursos didáticos seriam necessários para trabalhar essa disciplina? Vídeos, modelos anatômicos, livro didático, o que data show, computador, celulares, então, vocês irão colocar todos os materiais que serão necessários, material, pode ser canetas, pilotos, cartazes, e o tipo de avaliação. Aqui eu tenho o mapa conceitual, mas qual seria só o mapa conceitual? Essa avaliação seria como? Ela seria qualitativa, quantitativa, apenas o mapa conceitual eu vou conseguir entender, ele vai expor esse mapa conceitual, vai me explicar como é que funciona esse mapa conceitual. Eu falo isso porque quando eu peço mapas conceituais, hoje a internet está aí, né? As inteligências artificiais estão aí. Eles pedem para que eles copiam esses mapas da internet e nem eles sabem como é e por isso que eu sempre gosto de questionar eles, porque nem eles mesmos sabem explicar que eles estão copiando.
Então, dentro desse processo de elaborar uma sequência didática, quando vocês irão elaborar, né, que eu acho que é a próxima avaliação de vocês, atividade avaliativa, elaboração de uma a sequência didática. Dentro do conteúdo, vocês irão me dizer qual a turma, qual o conteúdo, mas dentro do ensino de ciências, no ensino fundamental 2, não é no ensino fundamental 1, porque vocês irão ser habilitados para trabalhar no ensino fundamental 2, no ensino de ciências. Então, vocês vão procurar qual é o conteúdo que vocês irão trabalhar, essa sequência didática, qual o ano que vocês irão trabalhar. Lembrando que o aluno, pode falar, Rosenberg. Rosenberg, você levantou a Ah, mão? esqueci de ligar o microfone aqui. Nós já fizemos, acho que foi no semestre passado, foi retrasado, uma sequência. Foram duas sequências, uma de biofísica, acho que física aplicada, né, no caso, né? E outra de, não me recordo qual a disciplina. Eu sei que foram duas sequências didáticas. Bem legal, para desenvolver o plano de aula, né? Inicialmente parece chato, mas quando você vai Isso. fazer, aí você vai perceber a importância, né? Da sequência. Importante, Eu propus até, sim, eu porque manjo um assim, pouquinho assim de quê? Repete, você manja um pouquinho de... eu entendo um pouquinho de programação, né? De desenvolvimento de jogos simples, assim, com links. Aí eu propus alguns joguinhos, assim, que dá para criar. Eu consigo fazer diversos jogos como se fosse acessar um site com dinâmica, offline mesmo, sem precisar da internet. Aí que eu posso disponibilizar só um link, que é um arquivo, na Muito verdade, embutido, que o interessante, aluno consegue é acessar de onde ele muito estivesse, mesmo sem interessante, porque internet. assim, mesmo sem internet você consegue? É, porque é uma programação, um código E o aplicativo, embutido. É como se você pegasse, por exemplo, um PDF, clicasse nele. Eu já faço muito isso, já fiz até com. Não sei se a Adriana lembra que eu fiz uma apresentação, que ela está presente aqui. Que uma apresentação que eu fiz em formato Netflix. Aí cada um ia passando, né? Tinha os cards, aí abrindo em formato de slide. Aí eu não uso assim programas. Eu mesmo faço meus programazinhos. É bem legal para desenvolver aulas você tem outra interativas, formação? efeitos. Eu fiz uma pós assim, a título de conhecimento, né? Porque as pós-graduações hoje, quando você faz sem um nível superior reconhecido, é só extensão, né? Serve só como experiência. Aí eu fiz uma pós em desenvolvimento web e fiz também uma na época que surgiu a IA, né? Também eu fiz uma pós em inteligência artificial e alguns cursos pela aquela plataforma da Udemy. Aí fiz HTML, CSS, Python, JavaScript, que aí permite fazer design em toda espécie de malabarismo. É bem interessante, viu? É bem interessante mesmo, para ter, para tentar pegar a atenção dos alunos, né, agora, principalmente nessa geração tecnológica, né, está sendo um desafio você Sim, e pega mesmo. tentar Pega, porque, entreter por não, exemplo, trazer a atenção e sim, 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 sim. Tem que trazer a estratégia, né? Como você falou aí de gamificação. Gamificação, né? estratégias. De... Porque, assim, Esse rapaz é um gênio, professora. Boa noite para vocês. infelizmente, o É o professor gênio, ele meu tem que Deus, se ter eu fosse o gênio. boa noite. Eu percebi, né, que ele faz gamificação já, assim, como se fosse... Mas você tem qual a sua formação? Essa foi nas pós-graduação que você conseguiu? Na verdade, ó, eu tô fazendo, eu entrei em medicina pelo FIES, né? Aí eu tô no segundo período de medicina. Eu estudo em Salvador. Hum, Aí, além disso, mas eu não fiz hum. assim, cheguei a começar algumas graduações, eu não terminei, não. Mas eu gosto muito dessa praia de tecnologia. E também eu não deixei o curso porque, como é um formato ainda EAD, né? Aí dá pra fazer.
porque nós estamos no 5º semestre, Mas e as aulas, às vezes, quando tem prova é sábado, dá para fazer. Terminei. você é formada em quê? Eu tenho uma graduação, mas assim, não é uma graduação que tem reconhecimento nacional. Eu fiz um curso, mas só vale só aqui na Bahia, que é na área de segurança pública. Hum, Então, você foi por curiosidade que você fez essas tecnologias aí, nessa área que eu fico apaixonada por quem Por consegue desenvolver curiosidade, porque esses. mas é porque hoje, por exemplo, com a IA, né? é, Nós sabendo utilizar ela, você aprende até mais conhecimentos em relação a isso. Mas não é só IA, não. Tem muita coisa assim de lógica que trabalha. Por exemplo, dá para simular Sim, sites sem ter muita. internet. Dá para fazer muita coisa legal, é muito legal. É por isso que eu gosto dessa área da educação, porque eu vou associar, com certeza eu vou usar isso. Eu vou procurar, quando o aluno tiver achando que a aula está sem graça, eu vou inovar com alguma coisa, né? Algum joguinho na hora ali, um link. Aí, professor, mas sem internet? É sem internet mesmo, só é clicar. Clica aí e vamos para atividade. Aí é massa. Pode gerar PDF na hora, com as respostas que ele fez. É, enfim, gerar uma série de coisas, muitas coisas legais. Sensacional. Você S- tem que fazer s- uma oficina depois com a gente. Simulação, né? Por exemplo, sei lá, pega um assunto de. Se eu quero falar assunto avançado aqui, mas, enfim, mas vou falar. Ciclo de Krebs, né? Digamos que for. Ah, a pessoa não está entendendo, se for o caso de ensino médio, né? Que não vai entrar muito detalhe. Terceiro ano, estou pensando em terceiro ano aí, viu? Aí quer entender, aí, poxa, tá muito abstrato. Vamos fazer aqui uma dinâmica, um joguinho que mostre as substâncias em formato de alguma coisa, uma entrando, outra Uhum, saindo, uma conversando com a outra, e no final dando resultado ali, através de cliques e de dinâmicas. Então é bem legal, dá pra abstrair muita coisa assim, simplificar muito conhecimento. Simular célula, né? Por exemplo, colocar uma sim, célula simular no. com certeza. Isso é fundamental, né? É. É bacana, eu gosto. Essa área da licenciatura eu gosto. Eu espero que eu consiga ainda, mesmo estando no segundo período agora, só se eu não aguentar mesmo, Rojão, porque vai passando o tempo, vai ficando mais pesado aqui. Não, mas você consegue, você parece que você tem muita curiosidade, então dá certo. E junta, né? Uma coisa soma com outra. Tá me ajudando, por exemplo, os conhecimentos que eu tenho de biologia Com nesse primeiro certeza. semestre ajudou muito, né? Uma disciplina chamada Sistemas Orgânicos Integrados, né? Que é tudo junto. É a parte de fisiologia, histologia, anatomia, tudo junto. Aí, poxa, deu um diferencial muito bom na base bioquímica também da biologia. Deu para ter assim uma maior facilidade com as coisas. Com certeza, eu sempre falo para os meus alunos, né, que nem nada de conhecimento que você absorve no seu dia a dia não é em vão. Conhecimento é poder. Você consegue fazer vários hiperlinks com outras coisas, né? Não é que uma coisa que eu nunca vou usar, você vai usar sim, um dia na sua vida você vai utilizar. Então, assim, tudo é importante, né, que a gente aprende. Eu mando. Se você quiser, eu mando Você para já você utilizou, ensina. uns modelos, de joguinho para ou fazer qualquer estilo de jogo. Eu desenvolvo. Quero sim, eu quero sim. Pois é, Então, mando. deixa eu passar esse slide. Pronto, pode falar comigo no WhatsApp e me mandar, que eu vou cobrar para você. Aqui, eu Tá. trouxe aqui um exemplo, né, de sequência didática, sobre alimentação saudável. Primeiro, você vai contextualizar, né, porque o nosso aluno, ele precisa dessa contextualização, levar a questão da teoria, né? Para que a gente precisa se alimentar? Falar um pouquinho dessa contextualização, como é as formas de alimentação no cotidiano do seu aluno, será que ele está alimentando bem? Fazer uma problematização mais
ligada, e dentro da sequência didática, né, como você tem que trazer tudo contextualizado e com embasamento teórico, né? Por que eu vou trabalhar alimentação saudável? O ensino de ciência, aí você vai falar de qual série? Fazer uma problematização com seus alunos. Por que essa problematização é importante, né? Para a gente Importante. aguçar os conhecimentos prévios do aluno, né? Muito importante, porque não adianta eu aplicar um conteúdo sem com que ele tenha interesse, né? Nossa, será que se eu comer salgadinho todos os dias vai fazer bem para minha saúde? Biscoito recheado? Isso é importante. E o interessante é que muita gente desconhece, né? Essa questão da alimentação saudável, né? E aqui, como a gente vai estar tratando do ensino fundamental 2, eles estão na fase de desenvolvimento, né? Então, qual a importância disso para a formação do corpo deles na fase da adolescência? Então, o professor trabalha essa questão toda, fazer uma interligação com o desenvolvimento dele. E como é que será? Aqui tem outra, na aula 2, a investigação e pesquisa sobre os nutrientes. Pode pedir para os alunos trazerem uma maçã, uma coisa que eles gostem do seu dia a dia, só para estar contextualizando. Aí por exemplo, traz uma maçã, ou já o outro traz um chocolate, aí você vai contextualizar, vai começar a falar, será que é importante? Quais os nutrientes que tem numa maçã? Será que é melhor a maçã do que o chocolate? Então, assim, tá trabalhando sempre no cotidiano dele, trazer para o real mesmo, para que eles entendam esse conhecimento de forma bem significativa. Porque no livro tem, né, fotos de chocolate, tem fotos de maçã, mas será que eles têm contato com a maçã? Eu tenho alunos que nunca comeram maçã, né? Porque nunca chegou na comunidade. Oi. Pai, pronto. Pode falar. Interessante esse assunto, né? Porque, por exemplo, não precisa entrar em assunto avançado. Hoje, com o número de pessoas com vários tipos de diabetes, né, com esse problema de glicemia, olha como a gente pode fazer uma associação e uma adaptação muito importante. Porque, por exemplo, não precisa estar ensinando coisa técnica, aprofundada demais. Porque eu acho que nessa série aí, eu não sei se mais ou menos o quê, no quinto ano, né? Pode ser quinto, sexto ano, pode passar esse conteúdo, né? Eu não sei assim a Pode adaptação, mas sim. assim, Pode sim. nesse primeiro momento, o que é que a gente poderia fazer? Colocar diversas frutas, dizer que realmente as frutas são boas e tudo, mas, digamos assim, ensiná-los, olha, tenha cuidado com essas. Aí o aluno vai ficar, por que eu vou ter que ter cuidado com essas? Aí pega 10 frutas, que são alto índice glicêmico, não precisa explicar isso, né? Dizer, olha, essa aqui tem muito açúcar, e eu vou conversar com vocês a importância de ter cuidado com essas aqui. E do lado direito, colocar outras que têm baixo índice glicêmico. É uma goiaba, é uma maçã, uma pera, enfim. E dali brincar. Por que, aí eles, por que, isso aqui tem que ter cuidado? Porque tudo demais é veneno, mas principalmente esses, né? Porque pode ter problema de você ter açúcar no sangue, né? Não precisa falar necessariamente na. E aí é mais difícil, né? Nós temos uma estruturazinha que parece um milhozinho, que é amarelo, que é o pâncreas, que é um negocinho que trabalha para regular isso. Então, a gente não pode estar forçando muito ele, porque uma hora cansa, é uma mola. Então, uma mola você forçando demais não funciona. Então, assim, eu acho que dá para colocar, até para eles ajudarem, até pais e mães, né? Mãe, o professor falou que essa fruta aqui é Com boa. certeza. Só que, só que essa fruta aqui, ele disse que a gente não pode estar comendo direto ela. Ela é apetitosa, mas ela é porque ela joga muito frutose no sangue, e isso pode também virar glicose, ao mesmo tempo provocar. Então, assim, são assuntos importantes, bem básicos, mas que parecem bobos, né? Mas é a base de tudo ali para você melhorar, né? Você tocou num assunto importante, porque assim, a maioria dos idosos não, dos adultos acham que só doce que ocasiona diabetes, né? Eles não comem um pão, é pão de sal, é uma coisa salgada, não tem açúcar. Então, assim, são coisas simples do nosso dia a dia que a maioria da população não conhece. Eu falo a maioria mesmo, porque assim, quando eu fui falar para uma menina, era faxineira lá da escola, que ela tinha diabetes e ela estava comendo pão todos os dias, e ela estava sentindo mal. Eu digo, mulher, tu tá comendo uma colher de açúcar? E ela, por quê? Aí ela achou que eu estava louca. Você tá doida? Eu não tô tomando, aqui não tem açúcar. Então, assim, são conhecimentos
que a maioria desconhece. Então, e a gente trabalha isso na educação, no ensino fundamental, é fundamental, né? Para eles amadureçam já conhecendo essas como é que é constituído, né, os alimentos, né? Quais são os nutrientes que tem numa fruta, se tem a frutose é um tipo de açúcar, né? Carboidrato, simples, ele é um açúcar, né? E outra coisa importante é ajudar, porque assim, coisas que são complexas, por exemplo, por que que eu tenho que comer fibra, né? Por que que eu tenho que comer aveia que tem ali? Aí explicar de uma maneira bem lúdica, olha, é porque assim, o açúcar não pode ir direto muito rápido, coisa que é muito rápida faz mal. Ele tem que ir lentamente, né? Para mostrar, por exemplo, que o alimento que está no estômago não pode passar direto, muito rápido para o intestino, porque do intestino vai muito rápido para o sangue, né? Ele sobrecarrega muito. Então, assim, uma maneira de já dar esses conhecimentozinhos que a gente vê em momentos posteriores, para que isso já surta na saúde dele já enquanto adolescentes. Não precisa esperar entrar na faculdade para alguém explicar a ele o que é uma glicemia, né, o que é uma glicogênese, uma gliconeogênese. Nada disso é importante eles saberem. É só saber que tem frutas que são apetitosas, lindas, mas tem que ter cuidado com elas, né? E que também tem coisas que a gente tem que comer para que essa comida não vá tão rápido para o intestino. Dá uma seguradazinha nele para não ser absorvido de uma maneira bem adaptada, lógico, né? Você falou aí, eu trabalhei esses dias com os meninos sobre aquele fisiculturista, aquele menino de 22 anos que veio a óbito, né? É, Que ele estava fazendo picos de é. hipoglicemia, né? Uma coisa assim que ele desconhecia, mas foi pela internet, viu coisas. E assim, hoje as pessoas, a medicina se resume ao chat GPT, né? Eles se consultam com o chat GPT, psicólogo é o chat GPT. Então, Sim. assim, as profissões estão sendo banalizadas porque tem um acesso fácil à internet, e a gente viu, né, que esse jovem de 22 anos, fisiculturista, ele veio a óbito porque estava fazendo dietas que ele não consultou um profissional, né, adequado para estar fazendo. Os meninos comentando que ele estava fazendo hipoxia. Então, assim, chega um momento que o cérebro dele não conseguiu, né, É. E, sintetizar as essa informações. e Então, outra, você pode falar. não termine, eu já terminei, já É sintetizei. isso, porque eu acho assim, que tem coisas que devem ser ensinadas, por exemplo, o aluno, eu acho, na minha opinião, que deve haver um modo de dizer para o aluno que nessa idade, né, já nessa idade, que o corpo produz açúcar sem mesmo a gente ingerir açúcar. Aí, mas como assim, professor? Pois é. Você sabe que você é doce, mas vai brincando, né? Que você faz doce quando tá dormindo, ou quando tá Sim, com fome, ou quando fica muito tempo sem comer. Como assim, professor? A gente faz doce. E ali, a partir dali, já desperta. Ele chega em casa, professora, mãe, o professor falou que a gente faz doce mesmo sem comer. Como assim? Então, esse tipo de questionamento já é bom ele já desenvolver, já para interferir já diretamente na alimentação dele, né? Essa questão de regular direitinho, uma alimentação balanceada, tudo certinho, né? Com nutrientes, sem evitar esse açúcar cristal ou qualquer tipo de açúcar agressivo, né? Enfim, exatamente. Ter essa alimentação com muito carboidrato, né? Carboidrato simples, que a maioria da população, né, tem uma alimentação fácil, né? Fast food, que é totalmente tóxica, eu falo tóxica alta pra gente, né? absorção e compromete e sobrecarrega bastante o fígado, né? Passa direto para o intestino, direto, passa pela veia porta, pelo sistema portal e vai direto para o fígado. Então, assim, sobrecarrega muito. É ofensivo. Eu acho que eu estudando alguns assuntos mais aprofundados e pensando, meu Deus, como isso aqui a gente poderia aprender sem nem estar fazendo nenhum tipo de curso? Isso é básico para a população, mas as pessoas não querem. Sabe qual é o problema, Pro? Que a gente é pego pelos olhos, né? E pelo psicológico. Quando a gente pensa em comer, a gente não pensa apenas em comer, a gente pensa numa montanha. Sim, Então, a gente pensa além do corpo, né? A gente pensa além do corpo. e muito além do corpo, né? Quando vê mais, ainda mais coisas apetitosas, né? Assim que a gente acha que só Pois vai é. ter uma disponível naquele momento. É isso mesmo.
Então, essa aqui tipo, é como uma forma, como a gente estava debatendo aqui, que a gente poderia trazer na sequência didática, bem desse jeito, né, Rosenberg? Então, já sei que a sua sequência didática vai ser maravilhosa, viu? Já estou vendo que vai ser umas... Inclusive, vou até fazer uma sequência, se for nesse tema mesmo, propondo eu vou fazer bem caprichada ela com essa temática da alimentação, desde as séries, que é uma série que eu não sei, eu não tenho habilidade para trabalhar, né? Reconheço, porque a minha formação, no caso, eu penso na licenciatura mais para cursinho mesmo, e ensino médio. O meu pensamento é só cursinho e ensino médio. Mas, com essa atenção, a gente não preciso negligenciar, a gente pode fazer um trabalho, por exemplo, essa sequência, se for a sua proposta também, né? Se for a proposta, porque quem vai dizer é você, a professora, a docente, eu vou trabalhar essa temática de Né? como transformar Vocês vão ter que fazer esse para conhecimento ensino aprofundado fundamental. Isso, exato. É para o ensino fundamental 2, viu? Lembrando que é para o ensino fundamental 2. A minha disciplina, ela trata do ensino de ciência para o ensino fundamental 2. Vocês trabalharam com Sim, sim. já com outras disciplinas, biologia está trabalhando com ensino de ciência, né? A prática do ensino de ciência. Então, é já direcionada para o ensino fundamental 2. Então, já tente se nortear para uma série conteúdos dessa fase, do quinto até o nono ano, desses conteúdos, como se trabalhar dentro de alimentação nessas turmas, né, que são, você não pode se aprofundar totalmente, assim, questão de... Não, exato, pode brincar, né? Assim, fazer tipo como se fosse uma espécie de um cartoon. esquemas, né, Tipo, uma coisa mais, vocês esquema. vão ter contato com os livros didáticos, acho que já tem alguns links lá no... Sim, sim. Você tem que trazer a forma mais simplificada para eles, mas que traga muitas informações pertinentes, né, do conteúdo. Sim. Porque o papel do professor dentro dessa sequência didática, ele é o quê? Um mediador de conhecimento, né? Ele vai facilitar esse ensino e aprendizagem, como é que ele vai aprender, né? Bem dessa temática que a gente está discutindo aqui. Ele tem que aproximar no seu cotidiano, no seu dia a dia, trazer as frutas para a sala de aula, para eles discutirem. Eu estou falando isso na questão dos alimentos, né? Porque tem uma série de conteúdos, né? Para se trabalhar dentro do ensino de ciência no ensino fundamental 2. Então, o professor, ele vem para ser o facilitador da aprendizagem, trazer uma gamificação, jogos que traga aquilo, seja abstrato, né? Para aquele conhecimento, ele se torne, deixe de ser abstrato, se ele consiga concretizar esse conhecimento, né? E onde o professor também ele é responsável em organizar essas experiências educativas, né? Ele tem que organizar de forma progressiva, né? Eu vou como é que eu vou trazer para o meu aluno esse conhecimento de forma organizada? Eu já vou chegar com conhecimento pronto, não. Ele tem que estar no processo de construção. Como é que eu vou construir junto com o meu aluno esse conhecimento? Incentivar a investigação, né? Tá o tempo todo incentivando o aluno, tá pesquisando essa investigação, mas e orientar como é que faz essa investigação científica. Não, como eu disse, a gente estava comentando, né? Agora tudo é inteligência artificial, então, as IAs, né? E o Google, né? O Google agora já tem uma inteligência artificial dentro do seu mecanismo de busca. Então, ele já era fácil os alunos encontrar qualquer coisa, agora está mais fácil ainda, né? E eles não querem nem ler mais o que está sendo proposto para eles. Então, trazer essas atividades práticas para o dia a dia dos nossos alunos, principalmente para alunos do ensino fundamental, que está nessa fase de desenvolvimento cognitivo, é fundamental além de ser desafiador, né, professor, porque ele não vai ter só uma turma, né, ele vai ter várias turmas. Infelizmente, a professora tem uma carga horária
bem grande e várias turmas para se trabalhar, né? Então, ele tem que criar estratégias para porque uma turma nunca vai ser igual com a outra, né? Então, ele vai ter que criar várias formas de aprendizagem, de metodologia diferente de uma turma para outra. E às vezes não, né? Estou falando porque, assim, é a realidade, né? Eu não vou estar aqui falando, contando só coisas boas, porque em sala de aula a gente tem um universo bem múltiplo, né? Várias, e plural, várias É cabecinhas, verdade. cada uma pensa de uma forma diferente. Então, seria utópico eu estar falando aqui que vai dar certo, você aplica tal metodologia, não. A gente vai deparar com várias realidades. Tem escolas que não têm a infraestrutura adequada, tem uns que têm infraestrutura legal, mas não tem material didático. Então, assim, são várias realidades. Então, é desafiador e o professor está ali para enfrentar e tentar adequar essas metodologias, né? E sempre pautando na aprendizagem do seu aluno, né? Que essa aprendizagem ele leve para a sua vida, que ele aplique no seu dia a dia e ele seja um adulto consciente, né, das suas ações. Ele venha crescer e saber que o pão tem açúcar, né? Contém açúcar, que não é porque o sabor dele é salgado, ele não tem um açúcar, né? Que por mais que a gente encontre pessoas aí já formadas, as pessoas desconhecem as coisas básicas, porque passou pelos conteúdos, ele não tornou aquele conteúdo significativo, ele não trouxe significado para o seu dia a dia. E só passou. Naquele conteúdo, mas não trouxe significado para a sua vida. Então, a importância do professor é exatamente isso, promover essa alfabetização científica, que ele compreenda, olhar para uma fruta e para outra e saber que aquilo ali tem frutose, que uma fruta tem mais frutose que a outra, que porque eu posso desenvolver uma doença ou não, porque eu tenho predisposição por aquela. Então, trazer essa alfabetização científica para esse aluno, né? E para que ele aplique no seu dia a dia, não apenas para fazer uma avaliação no final da unidade, né? Que, infelizmente, a maioria dos alunos acham que o conteúdo é só para decorar para fazer uma avaliação e pautar nessas metodologias, nessas formas de facilitar essa aprendizagem, é fazer com que o aluno ele seja o protagonista do seu conhecimento e ele vá aplicar no seu dia a dia. E quais são as características para a sua sequência didática ser boa, né? Ela tem que ser contextualizada com a realidade dos meus alunos. Aqui na minha cidade, aqui em Senhor do Bonfim, na Bahia, aqui tem a Guerra de Espadas. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Guerra de Espadas. Eu pedi Já, para sim, já, já. eu pedi para uma turma fazer uma atividade de sequência didática, eles trouxeram bem contextualizado, com Cruz das Almas. nessa época do junho. Pode falar? É em Cruz das Almas, né? Não, aqui é Senhor do Bonfim, também tem Guerra de Espadas aqui, é proibido por Ah, lei, tem. mas o Ah, é povo mesmo. Ah, é aqui isso mesmo. já está proibido por lei, só que a população não se liga muito nas leis, né? Mas aqui tem Guerra de Espadas, tem até as das meninas, e tem a Guerra de Espadas. E teve um professor que eu estava na aula, que ele trouxe a contextualização, né, das festas juninas, do perigo, ele foi falar sobre questões de químicas, né, da constituição química dentro das espadas. E aí ele trouxe essa contextualização na cultura local, então, assim, trazer isso que aguçou a curiosidade dos alunos, né, de entender como é que funcionava uma espada, né, porque todo mundo conhece uma espada, mas não sabe como é que funciona ela, né, quais são os elementos químicos que são compostos dentro daquele artifício
Então, e trabalhar de forma contextualizada, interdisciplinar, várias áreas do conhecimento. Não é porque eu estou com ciências que eu vou trabalhar só conteúdo de ciência. Pode vir a parte histórica, social, né, a parte de redação, de forma flexível, que possa ser adaptada a várias realidades, né, a várias fiz uma sequência didática para o oitavo ano. Aí eu tenho 3 turmas de oitavo ano A, B e C. Uma turma bem ativa, a outra não quer fazer nada, e a outra mais ainda, mais apática ainda. Então, assim, essa sequência didática, ela deve ser bem flexível, né, para se adaptar a essas realidades. Essa sequência didática, ela tem que ser de forma investigativa, com que os alunos, convida os alunos a investigar, né, sobre essa problemática participativa, que todos os alunos eles se sintam envolvidos nesse processo, né? Então, e isso é a partir dessa contextualização, né? O professor ele consegue atrair esses alunos a partir dessa contextualização com a realidade que eles estão inseridos. Eu falei da guerra das espadas porque quando o professor foi até um TCC que ele trabalhou, né, sobre essa questão de aplicação de sequências didáticas. Os meninos, eles mergulharam de cabeça, porque é uma cultura da comunidade, e a maioria, os pais participavam da Guerra de Espadas, né, e então foi bem, todos queriam participar da investigação para entender como é que funcionava um artifício, aquela coisinha que parece ser simples, né? Mas tem vários componentes químicos, então tornou-se esse conhecimento significativo para os alunos. Eu tenho certeza que se você encontrar esses alunos deles, eles vão saber quais os elementos químicos que é composto dentro daquela espada, que é aquele artifício, né? Fogo de artifício. E quais são as formas de avaliação também. Lembrando que a avaliação tem que ser durante todo o processo, desde a problematização até chegar à aplicação final dessa sequência didática, porque avaliar apenas de forma quantitativa não respeitar o processo de ensino-aprendizagem do seu aluno. Então, no portal de vocês, no AVA, vocês têm uma atividade que eu não estou com ele aberto agora, porque se eu abrir o tag aqui no meu computador, a internet não vai funcionar, mas tem lá já o prazo, viu? Mas não acho que não é para agora, não, é para o final do mês de junho, que é uma sequência didática, vocês irão elaborar em grupos, se vocês já tiverem mais, como é que diz, familiaridade entre vocês, podem montar grupos de até 5 alunos, não, até 4 alunos. Lá tem a quantitativa de alunos e vocês vão escolher um tema, o ano que vocês vão propor essa atividade escolar, os objetivos, conteúdos abordados, que metodologia, se vai ser só apenas uma, vocês vão descrever, viu, gente? Vocês já trabalharam na sequência didática, então vocês já para o ensino fundamental 2, viu? Não é para o ensino médio, nem para o ensino fundamental 1, é para o 2, de quinto ao nono ano. E quais os recursos didáticos vocês vão utilizar durante essa avaliação dessa sequência didática? E quais são as estratégias de avaliação que vocês vão utilizar? Lá tem um esqueletozinho, um modelozinho, eu chamo de esqueletozinho, um modelozinho para vocês utilizarem para montar a sequência didática. Lembrando que é importante a contextualização e a interdisciplinariedade dentro dessa sequência didática, é um dos pontos mais relevantes na hora de avaliar, que tem um barema de avaliação, né? A questão da contextualização e a interdisciplinariedade é um dos pontos mais que requer mais, que tem mais pontos, né? Então, se atentem a isso, a realidade. Vocês vão, por exemplo, você está em qual cidade, Rosenberg? Tá fechado seu microfone. Perdão. Eu exatamente agora estou em Salvador.
Pronto, se você fosse trabalhar na realidade de Salvador, você teria que contextualizar aí com a realidade desse seu alunado. Então, lembrando que tem que contextualizar onde eles, o território que eles estão inseridos, viu? Você vai me dizer a cidade e por que que você relacionou a esse conteúdo. Entendi. Deu para entender? Sim, Prontinho. sim. Aqui tá as referências da nossa aula de hoje. E uma frasezinha de Paulo Freire, né? Planejar não é apenas organizar conteúdos, mas criar possibilidades para que os estudantes construam conhecimento, desenvolvam pensamento crítico e compreendam o mundo em que vivem. Então, nós estamos aqui não apenas para passar um conteúdo em sala de aula, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu não estou ali só para passar o que está no livro didático, a gente está ali para formar cidadãos, né? Pessoas que vão estar em sociedade, não apenas fazer uma avaliação no final da unidade, mas que ele pegue esses conceitos, principalmente que a gente trabalha, né, para o seu dia a dia. Eles tentem efetivar para que a gente forme esses cidadãos mesmo, né? Não apenas indivíduos, mas um indivíduo no mundo, mas cidadãos ativos e críticos, que possam transformar sua realidade. Então, gente, queria agradecer a presença de vocês. Aí, depois vocês olham lá a data dessa sequência didática, que é a próxima atividade de vocês dessa sequência didática. E lembrem de contextualizar e trazer bem disciplinado, tá certo? E você, Rosenberg, vai me mandar um negocinho sobre a gamificação. Você tá. Quando quando você finalizar a aula, eu falo sobre isso, da gravação. Pronto, eu já estou finalizando aqui. Então, fiquem com Deus e até a semana que vem. Boa noite, professora. Obrigada. Tchau, Boa tchau. noite, Rosenberg e os colegas. Em Salvador, né, Rosenberg? Show. É o jeito. Está, tudo de bom. Bom final de semana para todos. Você também. Obrigada, Rosenberg. Valeu, valeu.